Vamos ao vivo primeiro. Eu sei que você que nos acompanha provavelmente já sabe o que aconteceu. Nós preparamos um resumo, ele vem agora ao vivo, é sobre a Polícia Federal, indiciando o ex-presidente Bolsonaro e o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro por tentativa de obstrução da justiça. Também o pastor Silas Malafaia foi alvo de uma operação da Polícia Federal. Então, como eu disse, ao vivo, nossa repórter Luciana Amaral em Brasília com as últimas. Boa noite, Luciana. Oi, William. Muito boa noite a você, a todos que nos acompanham aqui no WW. A Polícia Federal, então, aponta que Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro atuaram em conjunto para obstruir a investigação da suposta tentativa de golpe, processo em que Bolsonaro é réu no Supremo Tribunal Federal. Esse trabalho, especialmente por meio da atuação de Eduardo nos Estados Unidos, onde ele tem estado nesses últimos meses. Bem, o relatório da Polícia Federal divulgado hoje, tirado do sigilo hoje, revela uma série de mensagens, de áudios que mostram a articulação interna da família Bolsonaro também com aliados e traz então toda uma articulação, traz embates internos e inclusive xingamentos com palavras muito fortes, muito duras de Eduardo contra o próprio pai. Tudo isso, então, é claro, gerou uma reação imediata aqui na Câmara dos Deputados, onde ainda está tendo uma sessão no plenário que está atrás de mim. Aliados do ex-presidente tentaram demonstrar ali um apoio à família Bolsonaro, ao próprio Silas Malafaia, que teve o passaporte apreendido, foi então também questionado no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, e, claro, intensificaram os discursos contra Alexandre de Moraes, que é o ministro relator deste caso no Supremo Tribunal Federal. Os bolsonaristas falam que opiniões pessoais não podem ser criminalizadas e voltaram a defender uma anistia ampla e irrestrita. No entanto, agora não tem perspectiva nenhuma de que uma anistia dessa maneira possa avançar dentro aqui do Congresso Nacional. Toda semana a oposição tenta emplacar essa pauta no Colégio de Líderes, até o momento sem sucesso, ainda mais também com as investidas que a oposição tem feito contra Hugo Mota e Davi Alcolumbre. Agora, as discussões, os xingamentos também internos ali dentro do clã Bolsonaro geraram um mal-estar porque mostra desavenças internas, acaba, de certa maneira, prejudica com aquela imagem de união que os bolsonaristas tentam transmitir. Por outro lado, os governistas tentam respirar um pouco mais agora, saindo de foco neste final do dia. Essa quarta-feira que foi considerada um dos piores dias para a articulação do governo Lula aqui dentro do Congresso Nacional. E isso na avaliação dos próprios governistas com os quais eu conversei ao longo do dia. Isso porque o governo e a cúpula do Congresso, Hugo Mota e Davi Alcolumbre, perderam o controle da presidência da CPMI do INSS. Então, perderam essa controladoria, essa relatoria, essa presidência para a oposição num dia em que os próprios aliados do presidente Lula classificaram como um apagão geral da articulação da liderança do governo e do Palácio do Planalto. Então, eles tentam, de certa maneira, capitalizar em cima agora de tudo que saiu, mas a verdade é que os dois lados estão preocupados, os dois lados com muitos pontos negativos nesta quarta-feira. Volto contigo, William. Obrigado, Luciana. Você fica a postos aí, porque evoluindo a situação, a gente conta contigo aí para a gente ter uma ideia mais exata, mais atual do que está acontecendo. Obrigado por enquanto. Boa noite, Luciana. Pessoal, acho que há um grande consenso entre todos nós aqui que estamos participando dessa roda hoje a respeito do seguinte. É inédita uma crise política dessa magnitude no Brasil com esse componente internacional. A gente vê o indiciamento hoje do ex-presidente Jair Bolsonaro do seu filho exatamente pelo componente internacional. Mas há também um aspecto exclusivamente doméstico que tem a ver com a organização dos grupos de direita no Brasil em função do que está acontecendo, que a gente não pode de forma alguma ignorar. Então, eu vou separar um pouquinho, embora seja difícil, entre o lado mais internacional e o lado mais doméstico, e vou começar pelo lado mais internacional. O que vai acontecer em Washington, Brian Winter, com esse indiciamento?
Não sabemos, William, porque estamos à espera há vários dias de mais novidades da Casa Branca e, veja, houve outras crises no mundo nesses dias. Então, ainda estamos um pouco à espera. O diálogo está fluindo entre o Eduardo Bolsonaro, o Paulo Figueiredo e o governo Trump. Eles continuam com muito acesso, com muita influência, dominando praticamente a narrativa. Houve um grupo de funcionários em Washington há algumas semanas agora que tinha mais interesse no diálogo, que via outras oportunidades, inclusive para talvez separar a questão das tarifas e a questão das sanções sobre os ministros individuais envolvidos com a parte judicial contra a família Bolsonaro. Mas com o arresto domiciliário do ex-presidente Bolsonaro há agora umas semanas, essas tentativas de diálogo ficaram congelados e agora temos esse momento de espera que temos agora. Chris, você tem se dirigido aos seus clientes, quase sempre reiterando o que você considera que é uma tendência de escalada e de piora da crise entre Brasil e Estados Unidos, especificamente em torno de Jair Bolsonaro. Qual é a sua avaliação depois do que aconteceu hoje? Olha, eu acho que os eventos de hoje são dramáticos sobre vários aspectos. Não só o indiciamento, novamente, do presidente e do seu filho Eduardo Bolsonaro, o vazamento dos áudios que foram gravados no celular do presidente, então tem várias nuances e aspectos, mas, de certa forma, isso é um elemento que tende a acirrar ainda mais a relação bilateral Brasil-Estados Unidos. Evidentemente, a Casa Branca tende a ver esse indiciamento também do Eduardo Bolsonaro como uma escalada, muito como deve também ter sido visto uma escalada, né, a decisão proferida pelo Flávio Dino, né, de reafirmar que sanções americanas da Lei Magnitsky não poderiam ter aplicabilidade no território brasileiro, que nada mais foi reiterar a legislação brasileira, mas no fundo foi um ato, né, visto como provocativo, que gerou uma reação de uma declaração da própria Casa Branca e do Departamento de Estado. Mas vamos tomar um passo para trás e reconhecer que nós já estamos com uma escalada contratada, né, que é o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, no mês de setembro, com alta probabilidade de condenação, e também temos o governo Lula enviando nova proposta de regulação de mídia social para o Congresso Nacional, que pode só reafirmar a decisão do Supremo Tribunal Federal da regulação das redes, mas também são movimentos em que a Casa Branca vai interpretar como escalatória. Então, se a gente já teve um grupo no Departamento de Estado e ala política, né, da Casa Branca já preparando medidas para poder escalar, essa escalada já vinha. Então, o que aconteceu essa semana acirra ainda mais algo que já estava contratado para acirrar. Eu não sei se muda a dinâmica dessa crise como um todo, né? Então, vamos ter mais medidas do governo americano, podemos discutir o que a gente acha mais provável, e aí vamos ver se as repercussões que isso pode ter e, evidentemente, as consequências domésticas. Mas acho que algo já está contratado, sim. Mas, ao mesmo tempo, William, é importante chamar a atenção que mesmo que não dá para separar tarifas do lado das sanções que estão vindas para o Supremo Tribunal Federal e outras medidas do governo Trump, o que também nós vimos é que é uma Casa Branca acessível com interesses econômicos americanos, de empresas americanas que dependem de exportações de produtos brasileiros e de consumidores americanos. Então, tudo isso ocorre simultaneamente à exclusão de 40% das exportações brasileiras de tarifas americanas. Então, as duas coisas estão acontecendo simultaneamente. Você, Lorival, a gente tem inicialmente nessa edição do WW, indo para o aspecto um pouco mais abrangente internacional, inclusive para as pessoas entenderem no que nós estamos metidos. Nós estamos metidos numa observação milimétrica da Casa Branca em relação ao que autoridades brasileiras fazem frente a Jair Bolsonaro, que está sendo defendido em público por Trump. O que vem agora? Pois é, a gente teve hoje uma reiteração, né, de mais um indiciamento do ex-presidente e agora o indiciamento do
do filho dele que está nos Estados Unidos e que é um interlocutor, né, de integrantes da cúpula do governo americano. A gente teve apreensão de celular, passaporte, busca e apreensão de um pastor, né, o Silas Malafaia. Então, isso também pode ser visto pelo governo americano como mais uma prova do que seria o autoritarismo, a perseguição política, isso que eles chamam de caça às bruxas. Então, tem mais elementos aí para eles trabalharem dentro dessa caracterização do Brasil como um país que está se caminhando para um sistema autoritário. A gente viu a maneira como esse contato, essa entrada que o Eduardo Bolsonaro tem no governo americano é usada por ele como um fator de poder pessoal, né, na disputa com o Tarcísio de Freitas, né, que o Tarcísio de Freitas vai se encontrar com o encarregado de negócio, pois diga para ele que não adianta, porque ele não tem entrada aqui, quem tem entrada sou eu. Né? O poder dele está muito concentrado nisso. Veja, hoje o governo americano adotou sanções contra 2 juízes do Tribunal Penal Internacional e 2 procuradores, 3 deles por causa do mandado de prisão contra o primeiro-ministro de Israel e o ex-ministro da Defesa, Yoav Gallant, e um contra um juiz por estar investigando militares americanos no Afeganistão. Então, é um governo que está muito ativo nessa questão de usar essas sanções, que são as sanções econômicas, né, de congelamento de bens, de impedir empresas e entidades americanas de ter relação com empresas e entidades que prestem serviços para esses alvos das sanções. Então, ele está muito empenhado nessa ideia de usar o poderio do dólar, o poderio econômico americano para fazer valer os seus desejos e também proteger os seus aliados, como é o caso de Israel e é o caso da oposição bolsonarista aqui no Brasil. Então, de fato, a gente só pode esperar mais atividade desse tipo contra o governo brasileiro e a justiça brasileira diante desses novos dados que foram trazidos à luz hoje. Isso, eu vou puxar por aí, Lorival, os novos dados que foram trazidos à luz hoje. O relatório de indiciamento da Polícia Federal, Caio, Daniel, é extenso. Foi enviado à Procuradoria-Geral da República, esse é o caminho natural, vem do inquérito aberto em maio pelo ministro Alexandre de Moraes, exatamente sobre a atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Inicialmente, Caio, o que o material que foi divulgado, né, que sustentou o indiciamento da Polícia Federal, revela é que Eduardo Bolsonaro, de fato, capturou a Casa Branca, mas parece que não conseguiu capturar as instâncias do bolsonarismo. O que esse material traz para nós é a existência de um profundo racha, Caio. Isso, William. E, na verdade, essas informações são 135 páginas, salvo engano, do relatório da Polícia Federal, com diversas mensagens trocadas entre o pai Jair Bolsonaro e o filho Eduardo Bolsonaro. Eu vejo com muito mais impacto político dentro do grupo bolsonarismo, assim classificado, dentro desse grupo político, que é um grupo dentro da direita brasileira, do que especificamente em termos de política como um todo, né? Considerando todos os espectros. Por quê? Porque ali expõe essa divisão, essa bronca do bolsonarismo em si, por exemplo, com o candidato preferido do establishment, da direita, da Faria Lima, que é o governador Tarcísio de Freitas, citado 31 vezes neste relatório. E ali fica muito claro que o Eduardo Bolsonaro claramente enxerga o Tarcísio como um adversário. E um adversário não porque ele não tenha condições políticas de disputar a presidência em 2026, mas um adversário porque não há garantias do Eduardo e do bolsonarismo de que o Tarcísio de Freitas, uma vez eleito presidente, vai salvar o clã todo da justiça brasileira. Esse que é o principal ponto. E aí a gente coloca que talvez o principal ponto
para as eleições de 2026 por parte deste grupo político bolsonarismo, talvez seja, para além de eliminar o petismo, para além de derrotar e eliminar o Partido dos Trabalhadores da presidência da República, seja muito mais salvar os seus das garras, vamos dizer assim, do Supremo Tribunal Federal, do que em si apresentar e unir a direita rumo a uma candidatura única e competitiva contra o presidente Lula. A pesquisa de hoje de manhã é muito importante, William, porque nesse contexto ela mostra que toda essa operação do Eduardo Bolsonaro em Washington, ela serviu quase 2 meses depois, né? Começou ali 9 de julho, muito mais para diminuir a força política do bolsonarismo no Brasil do que para potencializar. No fim das contas, o que o bolsonarismo fez em Washington, mediante a atuação do Eduardo Bolsonaro, foi muito mais fortalecer o Lula e fragilizar a direita no cenário político de 2026. E essas mensagens nos dão elementos nesse sentido. Os outros telejornais aqui da casa, Daniel, trouxeram em bastante detalhes os prints das conversas e tudo mais. Agora, esse ponto que o Caio se referia, a respeito da maneira como internamente se tratam os presidenciáveis de direita, em função da lealdade / eventual deslealdade em relação ao Bolsonaro, são muito fortes nesse relatório. São gritantemente fortes. Se a gente considerar as últimas 48 horas aí em Brasília, Daniel, com uma clara tentativa de largada para 2026 do espectro de centro-direita, em torno de posturas um pouco mais ampliadas, que evidentemente teriam de se referir ao bolsonarismo de uma forma ou de outra, que impacto provocou nisso o indiciamento hoje de pai e filho? William, o que deu para ver bastante no relatório hoje é a aversão de Eduardo Bolsonaro ao crescimento do nome de Tarcísio de Freitas como o nome do establishment, da Faria Lima, de uma boa parcela da direita para 2026. Isso ficou claro. Mas também é importante destacar que em nenhum momento ali das conversas capturadas pela Polícia Federal, Jair Bolsonaro endossou o que Eduardo Bolsonaro estava dizendo. Eu só queria acrescentar um elemento aqui que eu acho muito importante para a gente começar e debater possíveis repercussões em Washington, William, que não pode fugir da nossa consideração, que o relatório traz alguns elementos graves, por exemplo, evidências de que Jair Bolsonaro cogitou asilo político na Argentina, pode ter acontecido ou não, mas a ação, a movimentação parece ter existido. Transferência de recursos para Eduardo Bolsonaro no exterior, mas traz elementos também que podem ser usados pelo bolsonarismo em Washington como uma evidência também de perseguição política. Cito 2 passos aqui da Polícia Federal, do relatório. Numa passagem, a Polícia Federal diz que Eduardo Bolsonaro vem atuando no exterior com nítidos propósitos de inviabilizar candidatos de direita, como Tarcísio. Isso é crime? Isso não vai ser usado como perseguição política? Em outro momento, diz que há uma atuação coordenada de Bolsonaro e Eduardo para propagar informações falsas a respeito dos processos de Jair Bolsonaro no Supremo. Informações falsas para quem? Então, por mais que a gente possa discordar, esse empacotamento das investigações também se encaixa muito na linguagem que Eduardo, que Paulo Figueiredo estão levando para a Casa Branca para demonstrar justamente que é uma perseguição política. Então, fico pensando até que ponto o relatório não reforça o que eles estão dizendo para o governo americano.